Olá pessoal, hoje eu estou aqui com o Fernando Zapata. Fernando é um dos diretores da FI Sistemas e responsável direto pelo desenvolvimento do CIB. A Odontotec foi convidada nesta segunda-feira a participar de uma reunião na ANS. A Odontotec foi convidada através da Uniodonto do Brasil a participar dessa reunião e o assunto era o Cartão Nacional de Saúde. E eu trouxe o Fernando aqui, que participou da reunião, para falar um pouquinho para a gente do que foi o assunto da reunião e como as coisas vão acontecer. Bom, pessoal, como o René já me apresentou, eu sou o Fernando e a gente vai nesse vídeo estar tratando aí de alguns pontos que foram abordados lá na reunião na ANS. E foi uma reunião rapidinha, bem tranquilo e tem uns pontos interessantes aí que vocês vão ver ao longo do decorrer desse vídeo. Eu tive lá na ANS na segunda-feira para tratar, eles inicialmente convocaram para que fosse explanado um método de integração que a gente vai passar a utilizar com a DataSUS, para a gente poder atualizar no nosso cadastro dos beneficiários o número do Cartão Nacional de Saúde, que quem fornece é a DataSUS. Essa era uma reunião de caráter técnico, só que infelizmente muitas operadoras que estavam presentes não enviaram para essa reunião os seus responsáveis técnicos pelos sistemas e pelos cadastros. Isso deu uma freada na ideia da reunião e foram abordados outros temas, a gente vai falar sobre eles aqui, e muito possivelmente vamos ter outros capítulos dessa integração, porque o assunto não foi detalhado o suficiente. Legal. Fernando, então, o assunto Cartão Nacional de Saúde aí, a gente sabe que é uma informação que é um registro das pessoas no Sistema Único de Saúde, E a gente já tem notificações da ANS que essa informação, esse código, é como se fosse um CPF para as pessoas que usam o Sistema Único de Saúde, Exato. Que a gente teria a obrigação de enviar essa informação a partir do mês de junho agora de 2015 no CIB, que é uma obrigação das operadoras com a ANS, E isso se mantém? Exato. O CNS ele vem para ser um número de identificação único. Foi sinalizado que ele, inclusive, em algum momento, assim que ele for completamente implementado, ele vai ser o número de identificação do beneficiário em todos os sistemas, em todos, desde o Ministério do Trabalho até o CIB, a ANS, o SUS, em toda a vida do beneficiário vai ser identificada por esse número. Esse é um processo gradativo, então ele não pode ser usado hoje. A ANS ela já sinalizou o uso dessa informação em 2013, com as novas versões do CIB. Só que, por ser um processo que ainda vai ser implementado, eles colocaram uma data final para agora, junho, para que fosse obrigatório o envio para todos os beneficiários. Só que, para que esse envio fosse acatado pela ANS, eles precisam antes fazer uma sincronização da base de dados deles, que hoje está em torno de 72 milhões de registros, com a base da DataSUS, que tem em torno de 320 milhões de registros. Esse processo de bate, esse processo de ligação, está levando um pouco mais de tempo do que eles previam. Então, esse prazo, 1º de junho, para toda essa obrigatoriedade, essa tratativa, ele vai ser prorrogado. Na reunião, para a gente foi sinalizado que ele vai ser prorrogado pelo menos por 3 meses, mas existe a possibilidade de que ele seja prorrogado até o final do ano, para que entre em vigor junto com outras tratativas que eles estão implementando. Então, esse novo prazo ainda vai ser decidido e depois vai ser comunicado para todas as operadoras. Legal. Então, essa obrigatoriedade do cartão nacional, que até o momento oficialmente é para junho, pode ser que ele tenha uma grande chance dele ser prorrogado ainda até o final do ano. Aí. Sim, existe a chance dele ser prorrogado. Então, para a gente entender aí um pouquinho sobre o Cartão Nacional de Saúde, ele tem esse objetivo de ser um CPF para pessoas da saúde, para pessoas que precisam utilizar o Sistema Único de Saúde ou planos de saúde e tal, E como você falou, já teve uns ensaios no sentido de se conseguir esse código,
E como que funciona esse código hoje do Cartão Nacional de Saúde? Me parece que ele tem um provisório e depois você vai conseguindo outros códigos até você ter um definitivo. E no meio desse caminho todo que você falou que a gente teve desde 2013 até hoje e tal, a gente já acabou utilizando para enviar para a ANS códigos provisórios, códigos definitivos. Como é que acontece isso? O que é esse Cartão Nacional de Saúde nessa questão de codificação provisório, definitivo? E como que funciona as informações que nós já mandamos para a ANS? Legal. O intuito é que todo beneficiário, todo usuário de plano de saúde ou de serviço de saúde tenha um registro que seja inequívoco, ou seja, que identifique com certeza aquele beneficiário, que tenha um registro único. Hoje o que a gente tem mais próximo disso é o CPF, e o que a gente tem mais distante, que foi inclusive citado lá na reunião, os casos de título de eleitor, que tem casos de uma pessoa com 32 títulos de eleitor. Então é um número que não pode ser usado para nada no quesito identificação da pessoa. O CNS vem para resolver esse problema de identificação. Esse é o objetivo, essa é a ideia. Como que ele funciona? Até as pessoas ficam em dúvida, e lá teve muito essa dúvida de o que vale, se o provisório vale como CNS, se não vale. Ele vale, ele é um CNS válido. Então, se a operadora informou para a ANS um CNS provisório, ela cumpriu com a obrigação, ou ela cumpriria, né, no caso, a obrigatoriedade hoje, mesmo sendo um provisório ou sendo um definitivo. Qual que é a ideia ou qual que é a regra da DataSUS para isso? Ela identifica os beneficiários, primeiro ela faz um bate com a Receita Federal, porque hoje o CPF é o documento que a gente tem mais próximo mais certo, digamos assim. Então ela faz um bate com a Receita. O CPF ele identifica o indivíduo. Exato. O Cartão Nacional de Saúde também vai identificar o paciente. O paciente, exato. Essa é a principal diferença. E o porquê que a gente tem que manter, a DataSUS ela mantém os registros provisórios de CNS vinculados em um dado momento ela define um número definitivo. Ela fala, esse beneficiário está suficientemente identificado, ela usa vários algoritmos para essa identificação, ela faz o bate com a Receita, no caso da base do CIB, ela está fazendo um match probabilístico para saber se ela consegue identificar unicamente um beneficiário. No caso positivo, caso aquele beneficiário seja suficientemente identificado e único, ela estabelece um número de CNS definitivo e correlaciona todos os que ele teve até então, todos os provisórios, abaixo desse número. Para que serve isso? Para manter um histórico de todo o atendimento daquele beneficiário no Sistema Único de Saúde. E no caso, nas operadoras de saúde e odontológicas também. Então, daqui para frente, quando você falar qualquer CNS do beneficiário, seja ele provisório ou definitivo, eles vão estar relacionados. Então, você consegue ter o prontuário, consegue ter a vida do paciente toda de uma maneira mais centralizada, mais fácil. Entendi. Então, um paciente ele pode ter vários números de Cartão Nacional de Saúde e a DataSUS, né, vai se encarregar de unir esses números e identificar a pessoa, todos esses números como sendo um único indivíduo. É isso daí? Relacionar, falar, olha, todos esses cadastros daquele paciente é o mesmo Sim. paciente e a partir de agora ele tem esse código definitivo. Exato. É bem essa ideia. Ele pode ser atendido várias vezes, possuir vários códigos, mas em algum momento vai ter um código, o definitivo que seria um código centralizador, que vai falar, agora sim esse beneficiário está identificado e todos esses atendimentos anteriores fazem parte desse prontuário, desse beneficiário. Legal. Bom, Fernando, agora entendemos aí, né, o código do Cartão Nacional de Saúde, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Hoje, na prática, quando a gente vai cadastrar um beneficiário e depois nós vamos enviar ele para o CIB, né, nós conseguimos esse Cartão Nacional de Saúde. Sendo porque o paciente trouxe o seu cartão, ou porque a gente entrou no CadSUS, na web, né, no site,
e fizemos uma pesquisa para ver se a pessoa já tinha um código, ou fizemos um cadastro e recebemos um código. Tá? A operadora precisa se preocupar que o CADSUS, que a DataSUS, vai modificar esse código com o tempo até ter um provisório, ou se a gente tem um código provisório da pessoa, né? A gente precisa se preocupar que em algum momento ele vai virar um código definitivo e a gente tem que ficar pesquisando se já existe um código definitivo, ou usar o provisório e usar o definitivo é a mesma coisa? Como que é? Entendi. De acordo com a DataSUS, usar o provisório ou o definitivo é a mesma coisa, porque hoje eles estão relacionados. Então, você cumpre, informando lá no CIB um número provisório, você cumpre a sua obrigação, que o número é um número obrigatório, e assim, você não precisa ter nenhuma preocupação em saber se esse número é o provisório, é o definitivo, se ele mudou, se tem mais de um. Essa preocupação não é mais do cadastro ou do operador de cadastro da Uniodonto, no caso. Esses números estando relacionados, todos eles são identificadores válidos daquele beneficiário. Então, eles podem ser utilizados. Sobre o CAD-Web, inclusive, é interessante falar que foi apontado lá na reunião, é uma ferramenta que eles desenvolveram para facilitar o acesso do operador de cadastro das operadoras para gerar ou consultar ou gerar o número do Cartão Nacional de Saúde. Então, ele entra direto numa página que é do DataSUS, que tem acesso à base de dados deles, então consegue gerar esse número ou pegar um número que já existe, provisório ou definitivo. Quando ele faz esse cadastro, se atingiu 80% de, vamos chamar de força no cadastro, confiabilidade, se ele consegue, por exemplo, se cruzou com a Receita e já identificou o beneficiário, se o CPF está certo e o nome bateu, ele já dá um número definitivo, porque ele considera uma boa identificação. Agora, se você informou nome, informou o CPF, o nome está diferente, ele pode te dar um número, mas vai te dar um número provisório, porque ele ainda não tem certeza do seu cadastro, ele ainda não tem a confiabilidade necessária. Quanto à atualização, a ANS mandou agora em março para a DataSUS toda a base de dados deles. Eles já tinham feito isso em outras 3 vezes, mas com amostras pequenas da base de dados. Agora eles enviaram a base toda, em março eles enviaram a base de fevereiro, para que fosse atribuído o número do Cartão Nacional de Saúde que já está na base da DataSUS para todos os beneficiários. Provisório ou definitivo? Provisório ou definitivo. Esse todos, na verdade, corresponde a 70% aproximadamente do volume de dados da ANS, ou seja, 70% dos beneficiários vão ter o seu CNS atribuído, que já existe, eles vão atribuir. Então teve 30% que o DataSUS não conseguiu estabelecer uma relação com a ANS. Exato, que ele não conseguiu identificar por falta de dados ou por dados incorretos, coisas do tipo. Com essa base atualizada, que a ANS também ainda vai divulgar quando ela vai fornecer esses dados para as operadoras. Só uma dúvida ainda, esses beneficiários, somente beneficiários ativos ou beneficiários cancelados, ou não se falou disso? Não se falou disso, mas pelo intuito dessa numeração, eu acredito que é a massa total. Eu acredito que sejam todos os beneficiários. Tá. Mas não foi explicitado isso na reunião, mas eu acredito que é a massa total. Porque justamente para efeito de histórico seria importante até os demitidos. Entendi. Quando eles fizerem esse BAT e a gente tiver um ArcConf ou um CNX, né, como eles estão chamando agora, enviado para as operadoras por parte da ANS, que ela inclusive vai comunicar isso via ofício, via RN, né? A gente atualiza a informação no nosso sistema. A nosso critério, podemos trocar ou não trocar o número CNS dos beneficiários. O aconselhado é trocar porque, querendo ou não, uma informação mais atual. Entendi. Se eu tive um cadastro no Uniodonto há 2 anos atrás, o meu número na Uniodonto pode ser o provisório. Ele é um número correto, mas seria melhor se eu tivesse já um número atualizado. Eu não preciso me preocupar, a operadora não precisa se preocupar com isso, porque esses cadastros são relacionados. Mas como agora com a RN 360 a gente tem que divulgar essa informação, quanto mais atual e mais confiável, melhor. Então a gente pega esse volume de dados e atualiza na nossa base. Sobre o CAD-Web, o que foi falado também, eu não sei
Eu acredito que nenhum moniodonto estava fazendo mau uso da ferramenta, mas foi apontado lá que algumas operadoras desenvolveram espécies de robôs que simulavam a digitação no formulário e para pegar o CNS. E isso foi um volume absurdo de requisições, causou congestionamento e até o bloqueio do acesso das operadoras ao sistema. Entendi. Foi aí que eles olharam e falaram, a gente precisa fazer uma solução melhor, que é a web service. Então, o que era antes feito pelas operadoras, de acessar o site e fazer uma consulta ou um cadastro para se conseguir o cartão nacional de saúde, as operadoras, por conta própria, acabaram criando um mecanismo de automatizar isso, sobrecarregou o DataSUS, e agora a reunião era para dar uma alternativa a esse cadastro, a essa operação manual, que foi automatizada pelo lado da operadora, né, de uma forma independente aí, né? E então o DataSUS está apresentando, a DataSUS está apresentando uma solução, uma alternativa a esse robô ou a essa operação manual. É isso? Exato. Agora eles definiram um padrão e o meio correto para que essa integração fosse possível. Qual que é o desejável? É que isso seja implementado nos sistemas das operadoras, então, e que seja feito inclusive de forma online. No momento do cadastro do beneficiário, você faz a requisição a um serviço que é o tal web service da DataSUS e eles já te retornam o número do CNS mais válido, digamos assim, pode ser um provisório ou já o definitivo, eles já te retornam na hora. Inclusive, nesse retorno, vai ser retornado o definitivo e os provisórios que aquele beneficiário já tem relacionados. Então, se você está com um cartão dele em mãos, você pode até confirmar se aquele número já é o definitivo, ou se é o provisório, ou se faz parte do contexto. É mais uma checagem que dá para ser feita no cadastro. Legal. Então a ideia é que quando a operadora cadastra o beneficiário, ela já tem a condição de conseguir o cartão nacional de saúde sem a necessidade de acessar o site da DataSUS, o CadWeb. Exato. O próprio sistema da operadora já consiga fazer essa comunicação. Exato. Essa que foi a grande chave aí que eles acharam nessa intercomunicação entre os sistemas, e disponibilizar esse serviço foi uma mão na roda, né, que ele não vai ter que se preocupar em acessar um site, completar as informações, ele já vai ter a hora que ele preencher o cadastro que ele faz corriqueiramente no sistema, um botãozinho ali, consultar CNS, ele já vai conseguir essa informação. Legal. E fala uma coisa, isso daí já tem prazo, já está em operação? Existe algum processo para a operadora começar a fazer essa atividade? Como que é? Tem uma certa burocracia para as operadoras começarem a fazer uso dessa ferramenta. O que a DataSUS fez? Ela vai, dentro de alguns dias, isso vai estar disponível também no site da ANS. Eles estabeleceram algumas regras e criaram alguns documentos para que fosse formalizada a solicitação desse acesso. Como vai funcionar? A operadora que quiser fazer uso da ferramenta tem que preencher um formulário e especificar um número aproximado de transações, se eu não me engano, por minuto. Então, eu preciso de 1000 cadastros por minuto, por exemplo, né? Lógico que ninguém consegue fazer um cadastro dessa forma, mas preciso de 1000 cadastros por minuto. Vai submeter esse documento para a DataSUS, que eles vão analisar, ver se eles têm condição de atender essa demanda. Em não tendo, eles fazem uma contraproposta, falam, não consigo as 1000, mas consigo 500 por minuto. E fechando esse acordo, eles estabelecem um SLA de disponibilidade de serviço com a operadora e fornecem um usuário e senha, que vai ser utilizado isso vai ter que estar dentro do sistema, né, para que ele faça o uso do serviço de forma automática. Legal. Fernando, eu acho que foi bastante esclarecedor aí o tema da reunião aí, né, que você foi. Eu acredito que seja uma boa notícia para as operadoras, que principalmente uma das coisas é que prorroga o prazo. A outra é que a gente vai ter uma forma mais automática
de lidar com o Cartão Nacional de Saúde, né? E acho que é isso. Se tem alguma coisa a acrescentar? Não, é isso aí mesmo. Para acrescentar só, muito foi falado na reunião também dos anseios que a ANS e a DataSUS mesmo têm para o futuro, né? Então, eles têm muitas ideias e, eu posso dizer, a curto, médio e longo prazo. Porque algumas coisas a gente imagina, a gente conhece que a aplicabilidade é um pouco difícil. A operação, para colocar isso em produção vai ser um pouco trabalhoso, porque requer muito de muitas partes. Mas as ideias são muito boas e o que me chamou mais atenção foi eles usam um novo protocolo, eles estão fazendo tudo baseado num protocolo, inclusive um protocolo americano, chama PIX-PDQ. E uma das coisas que me chamou muito atenção é um tal de Update Notifications. E imagine um futuro, a gente vai ter o cadastro de um beneficiário no SUS, na Uniodonto e em algum plano de saúde. Se algum desses operadores fizer uma atualização no cadastro, os outros operadores vão ser notificados dessa atualização. Então você vai ter, além de você não vai ter um cadastro único, mas você vai ter o mesmo cadastro em todas as pontas. Entendi. Isso é bacana, isso traria uma dinâmica para o setor de cadastro que é sem precedentes, né? Então a gente espera ver isso em breve. Eu acredito que deva demorar um pouco ainda, mas a gente espera ver isso em breve. Esse é o objetivo, então. Esse é o objetivo. Que se futuramente o René fizer uma alteração no endereço lá na Unimed, a Uniodonto vai ficar sabendo dessa alteração de endereço. E ela vai poder optar por atualizar, acatar ou não aquela alteração, e até aí as implementações a gente pode imaginar muitas possibilidades. Entendi. Bom, Fernando, muito obrigado e espero que o vídeo tenha ajudado também a todo mundo da Odontotec. Joia. Eu que agradeço, Renê, espero que seja útil para o pessoal e assim que a gente tiver novidades e implementações, a gente vai disponibilizando para todo mundo. Ok, então. Muito obrigado.